Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês estejam assistindo aí esse nosso primeiro talk show aqui do curso de gastronomia. Eu sou o professor Edno Mendes, tá? Hoje vou estar apresentando para vocês, junto com o chefe, tá? Que é professor também aqui da escola, que vai apresentar um pouquinho aqui de alguns pratos, tá? Vai mostrar aqui um pouquinho a vocês das técnicas que o chefe ele precisa ter para dominar a cozinha, tá certo? Fiquem ligadinhos aí que durante a nossa transmissão iremos passar para vocês uma palavrinha-chave, na verdade é uma frase, tá? Que os 5 primeiros alunos que chegar aqui na escola para fazer a matrícula e falar a palavrinha mágica, a palavrinha-chave, tá? Irá ganhar um desconto especial da matrícula para o curso de gastronomia. Então você que está aí, que gosta dessa área da gastronomia, que gosta da cozinha, que gosta da arte culinária, aqui é o local que você vai ter a oportunidade de aprender e sair daqui um chefe de responsa, tá? E pra gente começar, sem muita delonga, vou chamar ele, né, que é um grande chefe, um dos caras que para mim é referência, né, em Alagoas, já tem uma vasta experiência, né, tanto na prática como também na docência, né, um excelente professor. Eu vou chamar ele hoje aqui para se apresentar um pouquinho para vocês e mostrar. Então hoje vai ser um bate-papo assim bem legal. Então fica aí ligadinho com a gente e eu vou chamar ele, né? Grande Marcelo! E aí, meu querido, tudo em ordem? Tudo bem. Pronto, vou deixar o Marcelo aqui se apresentar, falar um pouquinho da experiência que ele tem na gastronomia. Eu sei que ele tem um currículo ali vasto, muita experiência, e ele vai falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho, né? Primeiramente, né, como o Edno falou, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está aí assistindo. Eu sou Marcelo Leonardo, tá? Hoje sou o chefe, né, posso dizer assim, mas eu, de maneira mais Edônio, eu prefiro ser chamado de professor. Eu acho que chefe traz um peso muito grande. Então, hoje eu sou professor de gastronomia, tá? Eu comecei na gastronomia como todo mundo, não tem muito segredo. Nós começamos na gastronomia primeiro, gostando da cozinha. Então, você vai ver sua mãe, sua avó, sua tia cozinhar. No meu caso, foi a minha mãe e a minha avó, que foram as minhas inspirações. Então, a partir do que eu via lá, eu sempre estava mexendo numa panela, sempre estava ali perguntando. E aí, cara, eu acho que eu tinha 8, 9 anos. Eu já sabia que no futuro, talvez não cozinheiro profissional. A cozinha profissional ela veio com o decorrer, mas eu sabia que eu ia cozinhar, e isso eu já tinha certeza. E assim, a nível de profissionalização, eu acho que é a partir dos 14 anos. Hoje eu estou com um pouquinho mais, mas a partir dos 14 eu já realmente sabia o que eu queria e estava ali fazendo. Todo mundo começa de um jeito. A minha maneira de introdução na gastronomia foi confeitaria. Então, comecei fazendo bolo de pote, brigadeiro, arranhando ali num bolo com cobertura. Sempre muito caos, sempre dava muita coisa errada. E na gastronomia é sempre assim. Quando você não tem essa parte técnica, você erra mais do que acerta. E tá tudo bem, você vai fazendo, e vai comendo, e vai dando vizinho, e vai dando a família, vai usando a galera de teste e tudo dá certo. Agora, a partir dos 17, aí a coisa mudou. Aí eu percebi, peraí, eu gosto dessa área, eu preciso me especializar. Então, eu comecei a priori, né? Para quem já viu aí o meu rostinho por algum lugar, eu participei de um programa, eu tinha 17, completei 18 durante o programa, foi aqui em Alagoas, o Mestre Confeiteiro, lá em 2017, e assim, ali foi um divisor de águas para mim, né? Eu já tinha terminado o ensino médio, fazia turismo no IFAL, bem louco, né? Eu fazia turismo, e o turismo, ele meio que me abriu essa porta. Mas tem essa ligação, né? Sim, lógico. E quando eu comecei a ter as matérias práticas, né, de turismo, que a gente ia visitar o hotel, a gente ia visitar os lugares assim, né, que são portos turísticos, cara, o que me chamava atenção era sempre a gastronomia. Então, enquanto os outros alunos estavam aí vislumbrando os hotéis, o lugar, o meu era, cadê o restaurante? Cadê? Eu quero ver a cozinha. E aí o programa aconteceu nesse período, e foi nesse programa que eu realmente me descobri cozinheiro.
né, que é uma coisa que a gente vai falar muito na vida acadêmica de vocês. Quem vir para o curso, que vocês venham, e quem quer realmente seguir carreira tem que lembrar que no fim de tudo você é cozinheiro. Então eu me descobri cozinheiro verdadeiramente. Eu disse, não, é isso que eu quero com os meus 17, 18. E é isso, Edno. Aí depois de programa, vem a melhor parte, né? Depois do programa foi um turbilhão de emoções. Eu saí do programa, fui eliminado, voltei na repescagem, fui para a final, fui finalista, fiquei em segundo lugar, o que foi uma pena, mas eu perdi. A primeira colocada foi maravilhosa, eu também fui. Mas disso, eu realmente decidi cursar gastronomia. E foi aí, depois, turismo ficou no meu coração até hoje, mas a gastronomia me ganhou. Aí depois de gastronomia, estágio, restaurante, é isso. E isso, eu vou dizer, viu? Eu já tive a oportunidade de conhecer o Marcelo já há um bom tempo. Trabalhamos juntos, eu sou coordenador de um curso, tá? De uma instituição de nível superior, onde o Marcelo também é professor. Tá? E assim, eu acompanho muito a questão da degustação, das aprovações dos pratos. E assim, os alunos amam, é surreal, né? O sabor, o tempero, é surreal. Então, pena que a tecnologia hoje não permite vocês sentir o cheiro e vocês degustarem. Mas fica o recadinho para vocês, né? Vocês que estão aí em casa, que estão nos assistindo, que têm o interesse em entrar nessa área, nesse ramo, que é um dos ramos que mais cresce, sim, né? Sim. Principalmente aqui, a escola está localizada aqui em São Luís do Quitunde, né? Na parte do litoral norte do estado de Alagoas. E nessa área, a gastronomia ela vem de uma força assim. E assim, vale ressaltar que o Brasil ele é misto em tudo, né? Em cultura, em cores, em sabores. E Alagoas, na época, quando eu estudava, ele era o terceiro, quarto, diziam que era o quarto. A gente estava ali buscando espaço na terceira colocação em gastronomia a nível nacional, perdendo apenas para São Paulo, Pernambuco. E aí a gente agora está de páreo a páreo com Pernambuco. Me arrisco a dizer, isso é uma frase minha, pernambucanos, por favor, não fiquem com raiva de mim. Mas eu acho que a nossa gastronomia ela é singular e maravilhosa. Então, o Pernambuco, né, o estado, a gastronomia pernambucana, quando entra em confronto com a pernambucana e a alagoana, dá para todo mundo sobreviver. Então, eu acredito que depois de São Paulo, Alagoas hoje é o segundo. Então, a gente vai crescer mais do que já cresceu. E a gente tem muitos produtos, né, que são da terra aqui, que hoje é utilizado, né, na gastronomia. Marcelo depois vai falar, mas eu queria que ele apresentasse um pouquinho, falasse pra gente um pouco do prato que você vai preparar aqui hoje. Hoje é um bate-papo, tá? Mas é um bate-papo aqui, ao vivo aqui, onde ele vai estar preparando, mostrando a vocês todo o preparo desse prato. Desde dos ingredientes, tá? A cocção e a finalização do prato. O empratamento. Tá? Então, explica pra gente, fala um pouquinho do que você vai usar hoje. Então, hoje eu escolhi, né? Nós vamos ter alguns momentos, então vocês vão me ver novamente. Mas para hoje eu decidi fazer um bife perfeito. E aí o que acontece? Muito se fala por aí, o meu bife é maravilhoso, ele é macio, ele desmancha, é bem crocante por fora, macio por dentro, ele é fofinho. Tem donas de casa que faz o bife de panela de pressão, que eu nunca fiz, mas dizem que é muito bom. Então assim, quando eu pensei, peraí, uma receita legal, que toda dona de casa vai ter o produto, né? Que os futuros alunos já vão se arriscar. Então, eu pensei, olha só, o que todo mundo tem em casa. A gente sempre tem um material para fazer um arroz, um purê e uma carne, seja ela qual for. Pode ser o frango, pode ser a suína, pode ser um peixe, pode ser a carne bovina. Eu hoje escolhi o bife perfeito. Tá? Me arrisco a dizer que é o bife perfeito, não o meu bife à moda do chefe, porque aí existem N bifes perfeitos aí na internet. Então a gente vai trabalhar com o bife, né, propriamente dito, a técnica de como a gente faz, de como ele deve ser descansado, de como ele deve passar pela cocção, e um purê. Porque às vezes vocês fazem purê em casa de N formas, mas hoje eu vou ensinar um purê legal, muito bom. Existem até técnicas que são o aligot, que aí a gente já parte para a cozinha francesa, que também parte de um purê, mas hoje eu vou fazer um purê abrasileirado. Muito bom. E assim, eu tô vendo aqui os temperos, são temperos que às vezes a gente tem em casa, né? Mas a gente não sabe usar, né? Tem aqui, eu tô vendo aqui Primeiro, né? Eu acho que quando a gente vai fazer um bife perfeito, e eu vou apresentar o bife, minha mão já está limpa, tá? Sempre que a gente vai trabalhar com cozinha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é higienização pessoal e também de tudo que tu vai usar. Olha só, eu comprei
para esse bife, você precisa de um bife alto, tá? Pelo menos, uns 2 dedos. Então, bife alto. Hoje, a carne que eu vou usar é o contrafilé, mas você pode usar aí o bife ancho, você pode usar o chouriço. Inclusive, o bife chouriço, ele é assim, o melhor, né? Mas, pensando no dia a dia da dona de casa, eu disse, espera aí, um bife chouriço é um pouco difícil de encontrar. O contrafilé, não. Então, eu decidi escolher o contrafilé, que é o que vocês compram, que é uma carne boa para churrasco, é uma carne boa para panela, se você for fazer um cubinho, e é muito boa quando a gente vai trabalhar nesse sentido, tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um pimenta do reino, eu tenho um alecrim, e esse é o segredo do bife perfeito, tá? Toda vez que a gente vai fazer um bife, a gente precisa temperá-lo. E às vezes a dona de casa acha que temperar é fazer aquela marinada, é cortar cebola, corta alho, e bota colorau, e bota lá, e tempera e bota na geladeira. Não é bem assim. Quando a gente vai para a cozinha profissional, não existe nada de tempera e guarda. A gente, no máximo, faz uma marinada de 10 minutos, nunca mais que isso. E se for mais que isso, é uma proposta da própria receita, tá certo? E aí, pro purê, cara, parmesão, leite e manteiga. Nada muito difícil. Vocês vão ter em casa. A diferença é a técnica de como usar e como preparar. Que eu acho que esse é o grande diferencial da dona de casa. Sim. Né? Que não tem esse conhecimento. Então, às vezes a gente come a comida da nossa mãe, da nossa avó, e diz é a melhor comida do mundo. E de fato é uma cozinha afetiva. Então você tem esse sabor, você curte isso e parece que você pode ir para o melhor restaurante, mas você diz, o feijão da minha mãe é melhor. Né? E de fato é porque você vai guardando isso durante a vida. Mas não quer dizer que você, dona de casa, né, tá fazendo errado. Não é. Agora o importante é que você saiba que na cozinha profissional existem outras técnicas. Então, às vezes, amontoar o bife na panela não dá certo. Colocar o caldo da marinada também na panela também não dá certo. Então, tudo isso a gente vai ensinar. Posso começar? Pode, fica à vontade. A cozinha é sua, eu estou aqui, vou perguntando. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Lavar minhas mãos novamente, né? De fato, então aqui, bem simples. Então, pessoal, enquanto ele está lavando as mãos ali, né, eu quero dizer a vocês, como a gente já falou, é uma área que está em alta, que cresce e sempre tem mercado. E às vezes você está lá em casa, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, um diferencial. Então tá aí, o curso de gastronomia, ele tem a duração de 12 meses, é apenas um ano, é o curso técnico, 12 meses. O curso nosso, ele tem 90% prático, praticamente todas as aulas, elas são em laboratório, tá? Onde vocês vão aprender as técnicas, vão aprender ali todo o macete para poder fazer um prato de qualidade. Então, esse é o grande diferencial de você que está aí, que pensa em entrar nessa área e pensa em ganhar dinheiro, abrir seu próprio negócio, né? Então, Marcelo, vamos lá, vamos dar um início. Eu falei sobre um purê, né? E eu não apresentei a batata. Sim, já por que não? Fogo, por quê, né? Eu já sou... o câmera botar aqui, né? Pra poder mostrar a vocês aqui. Já tá aqui. Enquanto a gente tava conversando, pessoal. Ó o cheiro, minha gente. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, já pensando em mise en place, que é uma coisa que eu não falei, né? Eu apresentei e não falei. O mise en place é quando você organiza tudo que você vai precisar. Então, a cozinha profissional, ela parte até disso, sabe, Edno? A primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Porque você não vai estar descascando nada na hora, você não vai estar cortando e lavando, a gente não pode. Então, tudo a gente tem que deixar organizadinho na mesa. Então, mise en place. Então, no meu mise en place, para que adiantasse, né, a nossa vida, eu já coloquei ali a batata para cozinhar. Pessoal, toma muito cuidado, porque eu coloquei só uma pitadinha de sal, nada muito. Por quê? Porque ela vai receber o queijo parmesão, que é salgado, e vai receber a manteiga também. Algumas manteigas são sem sal, mas é melhor não brincar, tá? Enquanto isso, deixa eu já olhar se essa batata tá al dente, que é o que eu quero, tá? Bota lá a câmera lá pra gente acompanhar também, tá? Ó, ela já tá da maneira, perfeitinha. Que nada mais quem já cozinhou batata, pessoal, é quando ela, você consegue, ela fica macia. Aqui, Edno, eu vou desligar, tá? E vou deixar aqui na água um pouquinho, não se preocupa, porque daqui a pouquinho eu escorro e a gente vai passar na peneira, que é a técnica do bom purê. Então, o bife, vamos começar por ele, já que ele é tão perfeito. Então, a primeira coisa que você precisa de uma tábua, tá? Limpa, viu, pessoal? E folhas de papel toalha.
Porque o que acontece? Algumas vezes, nós compramos lá no açougue, né? E a carne ela já vem úmida, a gente tira, né, aquele sangue, aquele suco que sai da carne, que é um líquido, não é o sangue propriamente dito. E aí o que acontece? Esse bife já estava na geladeira, eu já passei ele e escorri, mas ele sempre vai soltar líquidos. Então a primeira coisa que a gente faz é enxugar ele, por incrível que pareça. Então veja a diferença. Enquanto a dona de casa ela agrega líquidos, nós estamos retirando. Então, olha a diferença da dica de um profissional, viu? Então aqui, nada de bater no bife, nada de maltratá-lo, tá certo? O bife não merece. Então, você, tira um lado, tira o outro e ele já fica quase que seco. É isso que a gente quer. Olha a diferença do que sem secar e do que já foi seco, tá? Então a gente aqui, rapidinho. E agora, secou, você tira o papel, né? Rapidamente. E vai fazer uma coisa chamada a temperagem, que diferente do que você faz em casa, que aí você corta tudo e mistura, na verdade a gente usa tudo muito na hora. Então a primeira coisa, pessoal, bife perfeito, pimenta do reino. Não tem para onde correr. Me perdoem quem não é amante de pimenta, mas não é impossível cozinhar sem pimenta do reino. Então, de um lado, você passa a pimenta. Marcelo, existe alguma diferença e influencia o corte da carne, a forma de cortar? Sim, logicamente. Aqui a gente percebe, o açougueiro foi meu amigo, né? A gente, em alguns momentos, a gente vai ter que cortar. Então, primeira coisa, você nunca corta contra a fibra ou contra o músculo. Seria a mesma coisa. Se você vai quebrar um lugar, você vai para o lugar que está mais fácil ou para o lado mais difícil. Se você sentiu que a tua faca, mesmo estando amolada, ela está... então você já percebeu que essa resistência vem da fibra. Então você para que você está fazendo errado. Porque a faca ela tem que deslizar na carne. Então para que ela deslize na carne, você tem que estar a favor da fibra, não contra ela. Então o primeiro erro que a dona de casa comete é esse. Sempre cortar de todo jeito e achar que está tudo bem. Não é. Então aqui, o que seria a fibra? Seria esses desenhos. Você percebe que ela está para cá. Então você não vai cortar para lá, você corta para cá. Para o sentido da fibra, tá? Então, pessoal, pimenta do reino, sal. Toma cuidado com o sal. Por quê? Porque ele vai chegar com um molho fortinho. Marcelo, só de um lado? Sim. O outro lado a gente faz ali na panela. E agora vem a sacada, tá? Panela para fazer bife é extremamente quente, tá? Então, você precisa deixar com que ela realmente esquente. E aí esquentar, olha, preste atenção. Deixa eu regular. A gente Perfeito. está usando aqui um fogão, tá, pessoal? Fogão industrial, que é o que geralmente a gente usa. Então, você deixa com que saia todo o líquido. E o segredo, gente, azeite. Fio de azeite para algumas técnicas. Aqui eu não quero. Eu quero realmente um pouco de azeite. Até porque esse azeite a gente vai usar daqui a pouquinho no molho. Então, não tenha pena não, tá? Marcelo, eu vou beber todo esse azeite? Não, né? Mas é necessário. Então, azeite de oliva, extra virgem se possível, nada, pelo amor de Deus, de óleo. Vamos, né, começar a tirar esses problemas. Eu fiquei sabendo que na cozinha profissional não se usa. Não se usa. A gente sempre vai pro azeite. Percebeu que a panela, ponto de fumaça? Não, então é o meu fogo. O que eu faço? Diminuo ele um pouquinho e retorno minha panela. E aí o que eu entro agora com... Deixa eu pegar aqui uma colher. Com a manteiga? Não. A gente entra já com o bife. E aí toma cuidado, tá? Até o azeite, pessoal. Até o azeite, quando ele é aquecido, o cheiro é diferente do óleo. É diferente, é uma delícia. Em casa, usa o óleo em casa, é diferente. O cheiro já muda totalmente. Eu digo isso porque eu tô aqui. Eu não sou um profissional da cozinha, tá certo? Eu não sou um profissional, mas o cheiro aqui é
surreal. Tá surreal. Quanto tempo? 4 minutos. De 3 a 4 minutos. Olha só, antes de receber a manteiga, eu vou temperar esse azeite. E por isso que o alecrim, a gente sempre... Olha o segredo. Então você vai colocar o alecrim, já está higienizado, tá, pessoal? Então pode temperar. Se você quiser tomilho, é possível também. Então usa tomilho, usa alecrim. Eu amo alecrim, vou usar alecrim. E vou usar alguns grãos de pimenta do reino. Então, você, coloca aqui. E outra coisa, não fica batendo no teu bife, tá? O teu bife precisa ficar quietinho. Então, azeite. Chegou o azeite? Já temperou? Já colocou? O que tinha de colocar? Manteiga, tá? Então... O cheiro já mudou. Quando ele colocou o alecrim, manteiga, o cheiro né? já tomou conta da situação. Viu? E aí a manteiga, ela é diferente. Por quê? Ela vai entrar agora, primeiro, para esfriar esse azeite, porque ele fica muito, muito quente. E não é isso que a gente quer. Por quê, pessoal? A gente não pode deixar, a gente quer que caramelize, que é uma reação que você vai aprender comigo, a reação de Maillard, que é quando o açúcar da carne, ele passa essa cor. E que cor é essa? Se você observar a panela, ela já vai pegando essa coloração e não é queimado, é uma coloração de castanho, tá? Então, olha o nosso bife. E é isso, 3 minutos. Deixa ela aí. Enquanto isso, o que eu vou adiantando? O meu purê, tá? Então, primeira coisa, escorrer essa água, né? Logicamente. A tampa vai nos auxiliar. Cuidado, viu, pessoas? Escorri. Se passaram 3 minutos? Não, mas na dúvida, dá uma olhadinha no teu bife. Olha a coloração. Para mim, já está ótimo. Então, o outro lado. Aí. Esse foi maior. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o fogo. Nosso cheiro tá surreal. E aí, o que a gente precisa? Mais um pouquinho de pimenta, tá? Não se preocupa que nada vai ficar pimenta ao ponto de você não conseguir comer, tá? E coloca mais um pouquinho de sal. Mas também não se preocupa muito não, porque o molho ele vai ajudar. E aí o que a gente vai fazer? Pegar esse suco, né, que está saindo da carne e vai começar a banhá-lo. Então, você sempre faz isso com o bife. Não importa qual seja. Então, vai dando um banhozinho nele, porque ele precisa, tá? Só toma cuidado com um ponto, porque a gente precisa, por que você não aperta? Você percebe que quando você aperta, você joga todo o líquido da carne. E pessoal, por favor, não tenham medo, que não é sangue, tá? Nada é sangue da carne. Então, depois de dar um bom banho nele, vou esperar um pouquinho, e ele já vai estar no ponto, tá certo? Nenhuma dificuldade. Percebeu que o outro lado já está bem bonito também. Aí você retorna mais um pouquinho. Ok? Agora eu vou pegar minha batata. Então pega a batata aos poucos e vai passando na peneira. Porque você começou pelo bife, geralmente a gente começaria depois. Mas é porque esse bife ele precisa descansar, para mim já está muito bem, tá? Caramelizou de um lado, caramelizou do outro, tá perfeito. O que a gente faz? Desliga esse fogo e deixa esse bife aqui em hipótese alguma, Então você leva ele, deixa eu passar aqui, Ednon, cuidado, viu? E aí você traz esse bife para a tábua. Por que para a tábua?
Eu sei que a dona de casa nesse momento está dizendo, jamais vou fazer isso. Não há necessidade. Mas se você quer fazer um bife perfeito, então deixe ela aqui. Como assim? Deixe ela aí descansando. Porque o papel do bife, tudo que a gente queria que acontecesse, aconteceu. Então a gente já fez a caramelização dos açúcares da carne, a gente já temperou e a gente já fez a cocção. Então essa história de fritar um bife até ele torrar, olhe minha senhora, a senhora perdeu o bife e o boi morreu em vão. Então a gente sempre deixa no ponto. Que ponto? Do cliente. Hoje o ponto é meu. E eu espero que o meu cliente curta ele, tá certo? Então deixa ele aqui, não se preocupa. Já já a gente volta para esse bife. E agora eu vou para o purê. E aí o que eu faço, né? Pego a batata. Vou colocar. É melhor, né? Então eu vou pegar a batata, boto o bolo. Eu vou pegar algumas batatas. E a gente vai amassar essa batata, tá? Então a gente vai amassando e vai passando ela na peneira. Porque a gente quer uma massa bem fininha, uma massa bem legal, tá certo? Em casa, né, eu vejo, na época eu vi a minha mãe fazendo muito liquidificador, é uma coisa mais prática, né? Mas aí não dá, não dá. Sabor, textura, tudo vai mudar. Diferente demais. Vai fazendo com calma, tá certo? E aí, depois que toda essa batata passar, aí você vai entender o porquê, tá? Então, vai amassando. Isso aqui vai demorar uns 4, 5 minutinhos. E tá tudo bem, a gente precisa fazer isso aqui. Se você quiser cortar com garfo, adiantar, também. Legal. Eu não curto muito não. Eu gosto já ir amassando e passando na peneira. Uma pasta toda muito forte. Né? Sim. Pedaços grandes e a peneira ela vai controlar bem, né, a passagem aí só da massa, né? E aí você vai ter aquele purê bem legal, tá? O que eu vou fazer? Vou adiantar aqui já com garfo, certo? Que aí eu já adianto o caminho. Mas não quer dizer que do jeito que eu amassei aqui com garfo, vai direto para a panela. Que é o que você, dona de casa, faz. Não é assim, tá? A gente só vai amassar, mas essa pasta vai para a peneira. Marcelo, qual foi a ideia hoje da escolha desse prato? Eu acho que, primeiro, Edno, eu pensei em algo que cabe para o almoço, janta, tá? Se você souber fazer, lógico que depois do empratamento você vai entender o porquê. Então, eu pensei muito nisso. E a segunda coisa, na praticidade. Eu acho que quando a gente, enquanto cozinheiro, vai ensinar algo para alguém que aparentemente não sabe, a gente tem que entender que eu também já fui essa pessoa e às vezes eu dizia, meu Deus, a receita é tão bonita, mas eu não tenho esse material em casa. E aí eu pensei, poxa, são coisas que todo mundo vai ter em casa. Então, agora já fica mais fácil. Simples, né? Simples demais. A batata, né? A carne que você tem em casa. Que aí você pode substituir por outra carne. Agora também entenda que algumas coisas não vão ficar perfeitas, né? A gente precisa, de fato, que seja uma boa carne. Gente, o cheiro aqui tá surreal. Já tá dando água na boca. Eu sou crítico, tá? Eu não sou da área da gastronomia. Eu sou crítico. Realmente, se não tiver bom, eu vou dizer. O que a gente tem que ver é que eu quero dessa maneira, tá, Edno? Então, parece que a gente passou no amassador. Se você tiver um amassador de batata, melhor. Mas eu já pensei, poxa, nem todo mundo tem um amassador. Mas todo mundo tem uma peneira. Então, tô passando na peneira. Nada que vá te atrapalhar. E esse que está dentro da peneira, vai ou você vai ficar aqui horas e horas e horas? Não, pessoal, entende que sem nada eu já tenho um bom purê, que eu ainda não posso chamar isso de purê, tá? Eu só vou chamar isso de batata amassada. Segura aí, Ednon, por favor. Então, ela vai voltar para a panela e aí quando ela voltar para a panela você vai entender o porquê de um purê perfeito, tá? São essas dicas aí, você que está aí em casa, que pretende fazer o curso, entrar no curso para ter mais domínio, destreza, né? Então, aproveite esse momento, tá?
Já estamos com matrículas abertas, tá, pessoal? O curso ele começa em janeiro, então você que está aí pensando em entrar nessa área, montar o seu negócio, né? Ter a sua renda, né? Então, eu acho que é um bom investimento. Você que gosta de cozinhar, você que tem essa afinidade por cozinha, então, ó, chegou o momento aqui, ó, pertinho de você, tá? Então, a gente tá com chefes, assim, maravilhosos, né? Porque eu tô na frente de Marcelo, que eu tô falando isso. Mas, assim, eu conheço o Marcelo e quando eu cheguei para ele e joguei... Ó, Marcelo, a gente tá com um curso de gastronomia lá na escola, lá em São Luís, e na hora ele topou. Ele é da área da educação, né? Ele tem outra formação também, ele ama a educação. Eu amo a educação. E ele conseguiu unir, né, o útil ao agradável. Né? Dentro da cozinha ele consegue fazer o que ele tem de paixão, né? Que é a questão da educação. Próxima semana também a gente vai ter, né? Vai ser umas lives aí que a gente vai ter. E a gente vai estar recebendo também aqui o chefe Vinícius, tá? Que também é professor, trabalha, Marcelo conhece. Sim, sim. Então, assim, ele vai estar aqui mostrando aqui. Eu não vou falar do prato dele agora, vou deixar a surpresa. Então, você que está aí assistindo, tá? Próxima semana vocês vão ter aí uma surpresa. Vinícius vai estar aqui no nosso laboratório aqui da escola para estar fazendo a preparação também. Um outro chefe aí que vai estar trazendo aí novidade para você que gosta da área e você, dona de casa, que está nos assistindo. Então, vamos lá. Ó, e aí o que acontece, né? Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, coloquei aqui batata, vou tirar essa sobrazinha que já está bem amassadinha, que é aquela que nem precisa ir para a peneira, Edson. Você vai entender que algumas precisam e outras não. Marcelo, você disse que precisava passar na peneira. Sim, mas não todas. E aí, na mesma panela, ó, você retorna. Vai lá pro fogo. Ó, o do molho ainda está aqui. Vou esquecer ele por um pouquinho. E aí, o que a gente precisa? Ó, você vai ligar. Agora é fogo baixinho, tá? Então, fogo bem baixinho. Deixa eu deixar aqui. Isso. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar manteiga, tá? Então, coloca aí a manteiga. Posso colocar o tanto de manteiga que eu quiser? Não. Toma cuidado, porque senão o teu purê, ele vai ficar gorduroso. Então, eu não aconselho. Então, assim, uma quantidade de manteiga legal. Aqui, hoje, eu estou usando 50 gramas. E está muito bom. Por quê? Porque a gente vai ter outra coisa que vai agregar valor, que é o parmesão. Então, a batata e o parmesão e o leite. E já que você está aqui, Ednon, pega aquele fouet para mim ali, por favor. O que é um fouet? Tem gente que não sabe. É aquele antigo batedor de ovos que até você já usou para fazer uma clara em neve, algo do tipo. Eu gosto, tá, do fouet. Tem que tomar cuidado que em algumas panelas ele vai estragar a tua panela, mas aqui nem vai dar tempo porque é algo bem legal. Então, ó, manteiga começou a caramelizar. Caramelizar na cozinha é derreter, tá? A gente não diz derretendo a manteiga, a gente diz que ela está caramelizando. Então, ó, e o que a gente entra agora? Com a batata. Então, vai colocando aqui a batata. Perceba que eu não coloquei muito sal, né? Eu só disse a vocês que coloquei um pouquinho de sal e é isso mesmo. Por quê? Porque agora, ó, veja que ele já está numa textura que você come em casa. Mas aí eu preciso colocar um pouquinho de leite. Temperatura ambiente, tá? Então, não vou colocar todo. Aqui tem 100 ml de leite, mas eu começo com 50. E aí, dependendo do que vai acontecendo, eu vou unindo. Ó, então, comecei com a espátula. E daqui a pouquinho eu vou para o fouet. Por que o fouet é necessário? Porque eu quero agregar ar, né? E deixar um pouco mais cremoso. Percebeu que eu ainda preciso de leite. Então, ó. E agora tu já entra com o parmesão. E aí, pessoal, agora pega... Deixa eu trocar aqui. O fouet. Então, vai... E vai agregando isso aqui. Cuidado, viu? Porque realmente nesse momento a gente pode fazer bagunça e tá tudo bem. Sabe o que eu vou precisar, Ednon? De um pouquinho mais de leite. De leite, sim. Mas um pouquinho. E nosso chefe aqui para trazer. Por
Porque eu percebi que eu preciso de leite. Porque ele não vai ficar na consistência que eu quero. E eu quero ele bastante cremoso. Tá? Então aqui, geralmente, a dona de casa usa esse purê desse jeito. E, gente, o cheiro disso aqui, você nem lembra mais de batata. Porque o parmesão, ele... Obrigado! O parmesão, ele já tomou conta da cena. E por isso que eu uso pouco sal. Então, mais uns 50 ml. E vai aí... com calma. O cheiro já muda, gente. É uma coisa assim surreal. Já muda totalmente. Diferente do que a gente faz o convencional em casa, né? Isso. Então, opa, agora tá chegando no purê que eu curto, tá? Geralmente tem gente que usa leite em pó, né? Não curto muito não. Eu prefiro o leite líquido porque ele realmente dá essa sensação de cremosidade. Se você quiser substituir pelo creme de leite, possível também. Eu vou pelo leite porque você, dona de casa, tem leite. E às vezes falta creme de leite em casa, né? Mas é possível. Então seria a mesma coisa. Ó, imaginamos que pegou 200 ml. Por quê, pessoal? Porque a batata, ela tem muito amido. E dependendo do tipo de batata, umas vezes vai pegar mais, outras vão pegar menos. Então, ó, agregou isso aqui, já tá bom. Perceba que a textura parece de um brigadeiro. O que é isso que está acontecendo aqui na panela? Lembra que eu coloquei o queijo parmesão. Então, a gente precisa com que ele derreta. E é nessa temperatura baixinha, ó, e vai com força, sem maltratar o fogão, nem a tua panela, mas vai, ó. Então, agora, Edna, eu tenho que fazer a coisa mais importante. Provar. E toda vez que você vai provar uma coisa, pelo amor de Deus, tá? Nada de colher na boca e devolver, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, a gente pega. Nossa, o cheiro aqui tá uma coisa assim... Perfeito. E o meu purê já tá na textura que eu quero. Ó. Então, perceba que ele nem é muito líquido e nem é muito sólido. Geralmente, o purê da dona de casa é o quê? Sólido ou muito líquido. A gente sempre deixa. Outra coisa, não desliga o fogo rápido não, porque a gente colocou leite. Então a gente também precisa que esse leite meio que pasteurize aí. A gente precisa que ele ferva. E aí para isso você não pode abandonar, tá? E aí, purê. Essa dica, viu? Você, dona purê. De casa aí, ó. Pronto. Vou me preocupar com esse purê agora? Não, porque agora eu volto para quem? O meu molho. Então você percebe que a gente vai saindo de uma panela, já vai indo para outra. Tá vendo isso aqui? Ó, tudo isso aqui a gente vai usar no molho. Eu vou, né, tirar um pouquinho, tá muito. Eu não quero esses grãos. E aí o que que eu vou fazer? Pegar aqui, ó, a colher. E você rapidinho, ó. O alecrim ele já fez o papel dele. E aí, rapidinho você vai aqui, ó. Vai retirando, mas não se preocupa que não precisa tirar tudo, não. E aí, tirei o máximo que eu consegui. E agora, lembra que eu disse a você que a gente ia usar essa gordura? Então, o que é que a gente precisa? Primeiro de tudo, nós vamos usar o segredo da casa, né? Molho shoyu. Se você tivesse vinho, tá? A hora de usar vinho seria essa. Então, você poderia aqui colocar um vinho, você poderia flambar. Eu não vou fazer isso porque não é o meu intuito. Se fosse no meu restaurante, eu estivesse aí, ou se eu estivesse fazendo um jantar romântico, aí a gente já cairia com um vinho. Mas no momento eu quero apresentar um bife que você consiga fazer em casa. Então, ó, não se preocupa que isso não está escuro, não está queimado. É a caramelização da manteiga e da carne. Então tu vem, ó, com o shoyu. Então, agora, shoyu. Molho inglês serve? Não, não serve. Molho inglês já é para outra situação. Olha a dica, tá? Olha a dica. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar com que isso evapore um pouquinho. E por isso que a gente tinha que tomar muito cuidado com o sal da carne. Porque se você não tomar cuidado,
sal do shoyu, sal da carne, o cliente não come. Então, assim, é muito preocupante. Deixa ele, tá? O ideal é que fique no ponto, né? Sim. Mas, assim, se ficar Mas nada pouco muito, frio de sal, nada a muito gente tem frio como nem colocar. nada. Depois de preparado não tem como tirar. Pois é. E aí o que que eu vou fazer? Nossa. Primeira coisa. Agora, né, eu vou observar como é que tá o meu molho em questão de sal, porque agora tudo é possível. Depois que eu engrossar ele e realmente transformar ele em um molho, nada mais é possível. Então, Então, aqui, o que é que tu vai fazer para engrossar esse molho? Então, deixa eu lavar esse fouet aqui e deixa ele um pouquinho aí. Nossa, pessoal, o cheiro aqui tá surreal, tá? O cheiro tá surreal. Eu já imagino que o prato ele vai ficar ali top de linha, né? Pelo cheiro aqui, é surreal. O purê tá com a característica, parece um brigadeiro, né? Ó, Tá uma coisa assim. o que a gente percebe, eu vi que ele está muito forte no shoyu, então o que, que eu vou fazer? A mesma quantidade de shoyu, água. Inclusive eu coloquei até no mesmo potinho, por isso que a água está um pouquinho escura. Então, ó, aí a gente deixa aqui um pouquinho. Ó, esse queimadinho da panela é isso que vai dar sabor ao nosso molho. Queimadinho da panela é a crosta da panela. Não quer dizer que você vai deixar queimar e raspar. Não, não, não. E aí a gente começa, ó, com um pouquinho de farinha, só com um pouquinho, e você vai, ó, agregando. Marcelo, tem que fazer o roux em alguns momentos. Aqui eu não vou precisar fazer o roux, porque é um molho muito simples, que qualquer dona de casa consegue fazer. Sabe aquele pirãozinho que você vai colocando aos pouquinhos? Aqui é a mesma coisa. Que farinha é essa? Farinha de trigo, tá? Então, eu acho que eu coloquei uma colher de sopa ou algo do tipo, e ele já chegou na textura que eu quero. Então, toma muito cuidado, tá? Porque essa é uma textura de molho. Se você quiser o molho um pouquinho mais grosso, coloca um pouquinho mais de trigo. Eu não quero, não. Para mim tá perfeito. Me dá outra colher ali, por favor, Edno. Aqui. E agora, ó, a gente chegou. E como é que eu sei que o ponto tá perfeito? É quando eu faço isso aqui, ó. Alguns chamam de caminho de Moisés, mas esse é o ponto na P, que é quando você passa o dedo atrás da colher e ele já não se mistura. Então, tá o quê? Perfeito. Molho pronto. Purê também pronto. Filé também pronto. Agora é só empratar. Agora chegou a melhor hora, né? Só que agora eu volto para quem? Para o meu filé. Então, olha ele aqui. E agora o que é que eu preciso fazer? Tem gente que vai pensar, poxa, ele vai colocar um purê. Tira aqui, Edno, que eu estou sentindo muita força aqui perto de mim. Aí tem gente que vai pensar, purê, carne, molho, tá. Não, a gente já estava pensando nesse empratamento desde quando eu comecei. Então, primeira coisa que eu vou fazer, lógico, eu vou escolher o melhor bife, né, esteticamente, que é esse aqui. Esse vai ficar um pouquinho do lado. E o que é que eu preciso? Faca amolada. E eu tenho que imaginar que, bem, se for na sua casa, você come do jeito que você quiser. Mas se você quer apresentar algo belo, se você quer fazer um jantar, se você quer vender esse prato, então você tem que imaginar, exato, que não é esse bifão que vai para a mesa. Então, aqui, ó, você vai e sempre corta. E é aí que vem o segredo. Alguns vão dizer que isso está cru, mas isso não está cru. Isso está no ponto perfeito. E como é que eu sei que está no ponto perfeito? É quando eu determinei lá o tempo de cocção. E qual foi o tempo de cocção? 3 minutos de cada lado. Então, pessoal, calma que a carne não está dura não, tá? Porque realmente ela precisa de uma... E eu vou cortar essa partezinha aqui para ter certeza que o meu cliente está comendo algo no ponto perfeito. Ponto de sal. Você quer provar? Seria interessante, né? Prove. Então, suco da carne, perfeito. Se você já coloca essa carne sem esse corte, sem esse descanso, vai acontecer uma coisa muito importante, que a gente não quer.
o que vai acontecer? A gente vai ter suco da carne. E o que me dá raiva é que algumas pessoas, pela falta de conhecimento, acham que isso é sangue, mas não é. Então, quando tu corta e deixa descansar, então tu já sabe que esse caldo, esse sangue que alguns não conhecem, não vai para o prato do cliente, tá certo? Então, aqui eu já tenho o meu mise en place perfeitinho. Sabe aquele churrasco que a galera faz, que deixa assim? Então, eu vou ensinar agora como é que a gente emprata, tá certo? Então, o que a gente precisa agora? Escolher um bom prato. Deixa eu enxugar minha mão. Então, assim, na sua casa, você usa o prato que você quiser. Agora, aqui, no momento, o que eu preciso é ter um belo prato. E esse belo prato, ele precisa ser o meu quadro. Eu digo sempre aos meus alunos que um prato para um cozinheiro é uma tela em branco. Então você precisa pintar essa tela. Então agora eu escolhi 2 pratos, tá? A gente chama de louça. Eu escolhi esse, fica bem interessante. Geralmente a gente tenta, né, acha que é só o prato branco e na realidade não é. E a gente tem esse aqui, que na realidade é o que eu curti mais. Tá? O prato ele tem que casar Sim. com a preparação, né? Então, eu já imagino aí o que vai acontecer, e aí eu vou precisar realmente de algumas cores, eu vou precisar aí de um mix de responsabilidade. Então, eu quero esse prato aqui. Dá certo nos 2, mas eu vou ficar com esse. Então, o que é que eu preciso? Ednon, por favor, tem uma concha lá atrás. Pega lá para mim, por favor. Porque aí ela já dá a quantidade certinha de purê. E aí você tem que tomar cuidado, tá? E aí, o que acontece? Você vai pegar esse plá? Não. Então, ó, deixa eu pegar aqui só um momento. Deixa eu mexer nesse purê. Então, ó. Tem que tomar cuidado porque ele vai coagular muito fácil por conta do amido. Então, trabalhe um pouquinho esse purê e você vê que a fumaça tá. E tem que ir para o cliente quente, gente. Não sirva prato nenhum frio, tá? Então, vou até deixar aqui. O que é que eu pego agora? Ó, gente, esse é o segredo de um chefe, né, de um profissional da cozinha. É fazer a entrega com a máxima qualidade. Isso. Não só sabor, mas não o só visual sabor. também. Então, o que é que eu quero? Eu não vou colocar no meio, porque na realidade a minha montagem não é essa. Então, eu venho aqui para o cantinho, ó, e coloco só esse pouquinho de purê? Não, porque eu quero uma quantidade generosa, porque a gente não vai ter arroz, a gente não vai ter outro condimento, né? Então, aqui, ó, um segredinho, tá? Quando você está empratando, ó, você bate no fundo do prato. Para quê? Para que ele faça esse desenho. Então, ó, cheguei. O que que eu venho agora? Com o meu filé. Então, o que que eu vou fazer? Ó, entrecolocá-lo. Isso. Se pensando em uma montagem, né, diferenciada. E aí você tem que tomar cuidado, porque você nem coloca muito e nem não curtir muito essa pelezinha, eu retiro, tá? A gente tem que pensar na beleza do prato desde sempre. E agora, terminou? Não. Esse filezinho fica pra galera depois. Olha aí. A produção que tá aí trabalhando aqui agora já se animou. Então, o que eu faço agora? Veja, eu fiz, tomo muito cuidado. O prato, você percebe que eu trabalho, mas eu não sujei em momento nenhum o prato. E isso é muito importante. Ó, o que eu fiz? Coloquei o purê e coloquei o filé cortado. E agora vem a coisa importante. O nosso molho. Então, lembra daquele molho de responsa que a gente fez? Já ficou com a consistência completamente diferente. Ele já tá. Toma cuidado para o teu molho também não ser o quê? Gorduroso, tá? Então eu pego aqui uma colher e coloco ele. Primeiro na carne e depois perto do meu purê. Então, ó. A gente quer essa beleza. E aqui o purê também recebe, sim, do ladinho. Você vai colocando.
Não tem problema que caia um pouquinho no purê, porque eu vou decorar já já esse prato. Ainda. Então, eu apenas comecei. Eu fiz anteriormente, já está na geladeira, uma emulsão de brócolis. Eu preciso dessa emulsão, que aí eu vou usar para decorar, tá? Então, agora sim eu sujei. E o que foi que eu fiz aqui? Eu só cozinhei o brócolis com água e sal, passei no liquidificador e coloquei ele. Por quê? Porque ele faz parte da minha decoração. Então, primeiro você não vai direto no seu prato, primeiro você faz um teste, né? Ó, vê a consistência. E aqui, ó. Opa, tá na consistência que eu quero. Então, ó. Lembra que é uma tela em branco? Então, é isso que eu quero. E aí, por onde eu venho? Aqui, ó. A gastronomia não domina só o sabor, né? A decoração também ela É essencial. todo um contexto, né? E aí, o que, que eu vou fazer agora? Colocar alguns brotos de alecrim entre todos? Não, só entre o meu purê. Se eu uso alecrim, para que eu vou mudar o broto? Então, eu permaneço. Então, o que, que eu faço? Ó, com alguns talinhos de alecrim. E aqui, ó, tudo muito simples, nada muito difícil. E aí, o que, que você faz agora? Para finalizar, só uma pitadinha de pimenta do reino, tá? Toma cuidado. Então, em cima de quem? Da carne. Não coloca mais sal, tá? E aí, preciso de mais umas folhinhas. Pensei bem, a minha tela ainda está um pouco em branco. Então, ó, você coloca apenas mais 3. E é aí que vem a diferença de um prato de R$10 para um prato que pode virar R$100. Por quê? Porque agora eu tenho um prato gourmet. Então, perceba que de um purê, um pequeno pedaço de carne e uma emulsão de brócolis, eu consegui um simples prato. Eu espero que vocês consigam replicar. Eu acho que deu tudo certo. E aí, o que, que a gente vai fazer agora? Daqui a pouquinho? Não. Vamos provar, Edno? O que, que você acha? Então, Sim. Como o professor falou, professor Marcelo, né? Então, assim, são coisas simples que a gente tem em casa, no nosso dia a dia, que a gente consegue transformar numa beleza dessa aqui. Tá, gente? Numa beleza dessa aqui. Isso aqui é, assim, surreal. Você, quando chega para ver um prato desse, poxa, e o cliente paga. Porque e aí, você ganha pelo olhar. E uma coisa, a gente tinha um purê, que é super barato. Sim. A gente usou um bife razoavelmente barato. Olha a dica do e chefe. é aí onde é que tá. Por quanto eu comercializaria esse prato? Cara, no mínimo, uns 80, R$100. E aí você diz, nossa, por quê? Porque aqui você tem que agregar o valor de quê? Primeiro, do teu conhecimento. Segundo, da tua louça, da tua energia, do teu ambiente. E a prioridade da tua tela. Porque agora ela foi transformada em uma pintura. Então, você não oferece comida. Comida, Edno, a gente oferece aí em qualquer self-service. Quem tinha de R$10, quem tinha de R$20. Não. Pelo menos eu espero que todos os cozinheiros ofereçam uma experiência. Gente, tá surreal isso aqui. Isso aqui tá uma coisa assim maravilhosa. É uma obra de arte, né? Eu parabenizo, Marcelo, você, né, pela finalização desse prato. Ficou assim uma coisa assim impressionante. E assim, a carne eu provei, a carne ela tá maravilhosa, macia, tá ótima, né? E agora vamos finalizar, né, com chave de ouro aqui. Os nossos alunos que estão aqui presentes também estão tudo ali com água na boca, tá? Depois eu posso chamar, Marcelo? Pode Nossa, sim. vem aí uma aluna nossa aí. Eu vou pedir para ela vir para cá. Deixa eu trocar de lugar. Venha para cá pro meio, tá? Nossa aluna aqui da escola. Como é teu nome? Jusileia. Isso, Jusileia. Jusileia, o que foi que você achou dessa preparação de hoje pelo nosso chefe Marcelo? Ele não provou, mas assim, o visual, o que é que te chama a atenção? Eu achei um prato muito bonito e você aprende coisa que a gente não tem em casa. Eu já aprendi aqui olhando pra isso. Olha aí, ela cozinha em casa, né? Cozinha em casa e não sabia dessas técnicas, né? Não, aprendi hoje. Aprendeu hoje. Por favor, por favor, por favor. Tá vendo aí? Então,
professor Marcelo, deixa ela fazer a vez aqui. Olha só. Como há quem diga que não há método correto de comer, sinta-se como se chegasse no seu prato na mesa. Então, por favor, Sim. pode servir. Tá? Você que vai dar a nota no final. Prove com purê, né? Porque o purê ele precisa entender aí. O pessoal tá com tudo água na boca ali, ó. O meu E eu tô aqui com o coração a mil, né? Achando, deu tudo certo, não deu? meu câmera ali chega a tá vibrando ali. E aí, Jusileia? Fala pra gente o que, é que você achou. Tá muito bom, muito gostoso. Ei. Nota 10. Tá tudo no ponto, tudo direitinho, tá tudo no ponto. Maravilhoso. Você vê que com coisas simples você consegue produzir uma obra de arte dessa. E assim, você que está em casa, que quer entrar nessa área, né? Que quer ter uma renda, né? Então, a gastronomia aí, um curso rápido, apenas 1 ano, né? São 12 meses, um curso praticamente 90% prático, né? Se não 100% prático. Ter a oportunidade de aprender com chefes, assim, maravilhosos, chefes renomados, né? São gastrólogos, né? E, assim, abrir o seu próprio negócio é show de bola. Então, Juscelino, está aprovado aqui. Muito aprovado. Façam em casa. Olha aí o conselho aí da nossa aluna. Isso, muito bem. Muito obrigado pela participação. Valeu. Marcelo, eu vou querer provar também. Sim, eu acho que Pra- você deve. pra Eu acho que você poder- deve. Deixa eu pegar aqui um garfo. Pega um garfo aqui. Deixa eu lavar ele, né? Tá. Isso. Vou provar aqui o Tem uma purê. A faca carne ali. eu já provei, tá? Eu vou... Tem a faca aqui, eu vou... Deixa eu... Você corta aqui pra mim, que eu tô Sim. segurando o microfone. Só um momento. Carne. Ó, aqui no meio, ela não está crua, viu, pessoal? Pelo amor de Vou Deus. provar esse pedaço Não aqui pra acho, ó. vocês. Vocês viram que ela é bem macia, porque esse é o ponto perfeito. Agora, lógico, se o teu cliente ele decidir que ele quer um pouquinho a mais, você pode, ó, eu quero um ponto a mais, você faz o que o cliente pede, tá certo? Prove a união dos dois mesmo, do brócolis e do purê. Marcelo, poderia substituir o purê de batatas pelo purê de brócolis? Sim, ficaria bonito também o verde, só que aí você não usaria só o brócolis. Você cozinharia um pouquinho de batata, um pouquinho de brócolis e passava no liquidificador os dois, aí ficaria perfeito. E aí, Edno? Minha gente, é isso mesmo. Eu já conheço as produções de Marcelo, tá? E assim, casou perfeito. E você vê uma coisa tão simples, né? E caso, né, Edno, se for um dia dos namorados, se for o Natal, o aniversário de um ano de namoro, que eu colocaria aí? Pega um vinho tinto suave, tá? Pega um cabernet, baratinho, gente, na internet vende por 43, 44 reais. Não é um vinho muito bom, mas casaria perfeito aqui, tá certo? Aqui não entraria um drink. A gente tem que tomar cuidado disso também, porque não é todo prato que combina com drink. Aqui só pediria um vinho. Gente, ó, tá saboroso, tá? Tá saboroso, não ficou salgado, tá? Não ficou salgado. E ficou aqui uma coisa assim, surreal. Então, ó, novamente, aqui a gente já bagunçou o prato, mas assim, tá uma coisa Eu monto linda, outro tá? daqui a pouquinho. Então, assim, novamente, você que tá aí, que pensa em cursar, né, fazer o curso de gastronomia, aqui na Escola Habilitar, a gente tá, né, com matrículas abertas. Começa agora em janeiro, tá, as aulas. E eu tenho aqui uma palavrinha-chave, na verdade é uma frase, né, para o nosso aluno, você que está aí, que quer entrar nessa área, que quer aprender a arte culinária, né, essa obra de arte que ficou aqui, esse prato maravilhoso, você que quer uma promoção, viu, Marcelo, para os nossos 5 primeiros alunos, tá? Os 5 primeiros alunos que chegar aqui na escola. A escola, ela funciona de segunda a sexta-feira, tá? De 2 às 10 da noite. Então, os 5 primeiros alunos que chegarem aqui para fazer matrícula vai ganhar, né? Vai ter uma surpresa, eu vou dizer depois. Vai ter uma surpresa, mas aí precisa falar a palavrinha-chave que eu vou deixar Marcelo falar para vocês, tá?
Oh, então não esquece, os 5 primeiros, corre imediatamente, se possível, e chega aqui e dá aquele grito bem alto. Eu sou aluno habilitar. Olha Então aí. decora aí essa frase. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou aluno habilitar. Então é isso essa aí. frase que vai garantir o teu desconto. E vem-se embora que eu vou ensinar tu um monte de coisa. Vem pra cá, porque Marcelo e o time todo da gastronomia tá esperando você para poder fazer o curso aí, o curso dos seus sonhos, a melhor oportunidade da sua vida, tá? Inclusive, quando a gente fez umas postagens, o pessoal falou que quando a gente fez as postagens de vocês, né, que vão estar participando desse talk show com a gente aqui, vários alunos já entraram em contato querendo saber informações sobre o curso, né? Então, é um curso bom, um curso que tem campo, que tem área, então não perde tempo, tá certo? Marcelo, vamos fazer os agradecimentos e encerrar, que o pessoal ali tá tudo Precisam comer. querendo rapaz, comer. coitados. Vamos encerrar, então vou deixar aí a sua fala para encerramento, para depois a gente finalizar aí o nosso talk show. Olha só, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade a você, né, Ednon? Lógico. E quero convidar você novamente. Venha, porque se tem uma coisa que eu amo é ensinar. Eu acho que cozinhar é muito bom, ensinar é melhor ainda. Então, eu amo o que eu faço. E para você que pensa em ser chefe, né? Tanto essa palavra carregada que lembra que eu disse no começo, eu não sou chefe, eu sou professor. Essa palavra chefe, ela carrega um grande peso. E esse peso começa na escola. Começa quando você decide entender tudo, quando você decide aprender. Porque fazer isso aqui hoje para mim é até tranquilo, mas eu passei por todo uma triagem de conhecimento. Então, pessoal, a cozinha ela é maravilhosa, mas existem alguns segredozinhos que vocês precisam descobrir. E para que vocês descubram, vocês precisam aprender. Então, não é um YouTube, não é um TikTok. E de fato, pode até ser que eles ensinem, mas eles não vão ensinar a técnica perfeita. A técnica perfeita você precisa ir para uma escola, como toda outra profissão, porque há quem diga que cozinhar é brincar e não é. É uma das coisas mais sérias que existem no mundo. Então, venha-se embora, vá aprender, comece a ler, abra seu horizonte e não que esqueça, a tua tela sempre vai estar em branco. E se deu errado, retorna, a tela volta para branco novamente e você refaz um novo prato. É assim, é errando, aprendendo, acertando e errando novamente e a gente vai evoluindo na cozinha. Obrigado. Então é isso aí, tá, pessoal? Você que quer viver essa experiência, né, conosco aqui na Escola Técnica Habilitar, vem pra cá, vem, a sua jornada começa na gastronomia, tá? Vem pra cá e vem ser um profissional de qualidade. Eu vou me despedir hoje do Marcelo, mas na próxima semana, Marcelo vai estar aqui falando também a respeito de outro prato, né, Marcelo? Deixa só, o que é que você vai fazer? Deixa só a galera com um gostinho pra assistir, que é o nosso encontro da próxima semana, tá? Fala aí, Marcelo. O que que tem? Então, quando a gente fala de gastronomia, a gente tem que falar de marca, né, de personalidade. Hoje eu não trouxe um prato autoral, mas na próxima semana vocês vão conhecer um prato autoral. Então, é algo que você cria e você melhora e você muda. Então, venha entender um pouquinho da cozinha alagoana. Eu respeito demais a minha cozinha, então, quando eu decidi criar esse prato, nada mais do que homenagear o nosso estado. Então, é uma cozinha autoral, Ednon. O que quer dizer que, novamente, minha tela está em branco. Eu já Então, tô na expectativa, já estou contando as horas para chegar na próxima semana para ver essa preparação que Marcelo vai preparar para vocês. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai encerrar nosso talk show hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham despertado aí o interesse pela área, porque assim, é uma área maravilhosa. Eu não sou da área da gastronomia, minha área é outra, mas assim, eu fico encantado com essas preparações, né? O cara pegou aqui um prato aqui em branco e criou uma arte saborosa. Então assim, a gastronomia é isso, tá certo? Então vamos nos despedindo aqui e aguardamos vocês na próxima semana. Venham Próxima assistir, semana tem gente, na talk próxima show semana. também, tá certo? Tchauzinho, Tchau. pessoal. Fiquem todos com Deus. e não esquece, eu sou um aluno habilitar. Não esquece. Isso mesmo, né? Eu sou aluno habilitar. Agora a gente vai finalizar aqui para poder a gente bater o rango aqui. Tchauzinho e até a próxima semana.